Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar numa questão histórica complexa, que é se Jesus era ou não palestino. Recentemente eu vi um historiador em um canal aqui do YouTube dizendo que há várias fontes que corroboram para nós acreditarmos que Jesus é sim palestino. E a partir dessa inspiração eu decidi ampliar a minha pesquisa e eu convido a vocês a embarcarem nessa jornada comigo. Aqui nesse vídeo nós vamos explorar diversas fontes históricas em diferentes perspectivas para nós entendermos melhor esse assunto. Preparem-se para uma viagem pela história e pela geografia antigas que prometem nos trazer fundamentos para nós conseguirmos concluir as nossas reflexões acerca desse assunto. E sem mais conversas, vamos ao vídeo. Eu gostaria então de iniciar lendo o que a Bíblia nos informa sobre o local de nascimento de Jesus. Dessa forma, vamos à passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, que nos diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. De acordo com esse relato, segundo as Escrituras, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Agora vamos olhar para o trecho de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, no qual encontramos a profecia sobre o local do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, de acordo com o relato bíblico, Jesus não apenas nasceu em Judá, mas também cumpriu uma profecia sobre o local do nascimento do Messias. Nesse sentido, havia uma correspondência, uma conexão entre a terra, entre Belém e uma profecia messiânica. De todo modo, nós vamos examinar outros textos, outras passagens extra-bíblicas para nós examinarmos a historicidade dessas passagens que nós acabamos de ler. Aqui agora nós temos um trecho do livro de Estrabão, um contemporâneo de Jesus. Ele foi historiador, geógrafo grego, escreveu extensivamente sobre geografia e história do mundo antigo, incluindo eventos e lugares da Judéia durante o tempo de Jesus. Aqui em seu livro Geografia, ele informa aquilo que ele definiu como uma distinção entre Celecíria, Fenícia e Judéia. Vamos ler. Ele escreveu: É verdade que todo o país que fica no interior da Seleucida e que se estende até o Egito e a Arábia é chamada Celecíria. Mas este é o nome mais especificamente da região limitada pelo Líbano e pelo Antilíbano. Pelo que se refere ao resto, desde a costa de Ortósia até Pelúsio, chama-se Fenícia, região estreita que se estende plana junto ao mar, enquanto a região interior da Fenícia, até o país dos árabes e entre Gaza e o Antilíbano, chama-se Judéia. Aqui nesse mapa nós temos uma localização aproximada dessas cidades mencionadas no livro Geografia de Estrabão. Ele menciona que se chama Celecíria toda a região que vai do Egito até a Arábia, mas que esse nome Celecíria estaria se referindo especificamente à região limitada pelo Líbano e pelo Antilíbano, que são essas duas cordilheiras, que todo o resto abaixo desses montes, desde Ortósia até Pelúsio, se chama Fenícia, uma região bem estreita que se estende pelo mar, enquanto sua região interior seria a região chamada Judéia, que vai do Antilíbano até a Arábia e Gaza. Quando o autor menciona a Celecíria, de Cele, que em grego significa depressão, cavidade, ele está se referindo à parte que se encontra entre o Líbano e o Antilíbano. De acordo com essas delimitações de Estrabão, a Judéia correspondia a esse território em verde claro. Lendo ainda um outro trecho de Estrabão, onde ele escreve:
Delimitações da Síria. A Síria faz fronteira ao norte com a Cilícia e com o Monte Amano. Pelo oriente faz fronteira com Eufrates e com os árabes do lado oeste do Eufrates. Pelo sul com a Arábia e com o Egito. E pelo ocidente com o mar Egípcio e Sírio até Iso. Tomamos como parte da Síria, começando por Cilícia e o Monte Amano, Comagene e a chamada Seleucida da Síria, depois Celecíria e, já sobre a costa, Fenícia e até o interior, Judéia. Ou seja, o geógrafo grego contemporâneo de Jesus não chamaria Jesus de palestino, mas sim de sírio da região da Judéia. Na verdade, teríamos outros trechos de Estrabão. Ele narra uma breve história da Judéia, menciona Herodes, menciona o momento em que Pompeu toma a Judéia, menciona os filhos de Herodes, o momento em que ele se torna rei da Judéia. Tem um trecho em que ele fala especificamente da Judéia, mas acredito já que com essas duas passagens a gente consegue ter uma noção, pelo menos a partir desse pensador, de entre outros, pensamentos a respeito daquele território. Agora vamos olhar para um historiador romano que escreveu um pouco depois de Estrabão, Plínio Velho, e esse trecho foi tirado do livro dele História Natural, escrito por volta de 77 depois de Cristo. Vamos ver o que ele escreveu aqui com esse título: Idumeia, Síria, Palestina e Samaria. A Síria, em outro tempo, era a maior região da terra e se diferenciava com muitas denominações. Certamente, se chamava Palestina, onde faz fronteira com o território dos árabes, e também Judéia e Cele, e depois Fenícia, e por onde se distancia até o interior, Damasco, e, inclusive, na parte meridional, Babilônia, e também entre o Eufrates e o Tigre, Mesopotâmia. Aqui nesse trecho, ou Plínio está identificando que a Síria seria a mesma coisa, tanto que Palestina, Judéia, Damasco, Fenícia, Cele, Babilônia, Mesopotâmia, ou Plínio identifica a Palestina como uma parte da Síria, assim como também a Judéia é uma parte da Síria, Cele, Fenícia e Damasco, ou ainda, como Plínio está se reportando ao passado, ele pode estar se referindo tanto ao período do Império Seleucida, da Síria, que se estendeu por toda essa faixa em amarelo que está sendo vista no mapa. Lembrando, para aqueles que porventura não saibam ou tenham se esquecido, o Império Seleucida foi um dos estados helenísticos que surgiram após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., e depois da morte de Alexandre, por ele não ter herdeiros, o império ficou dividido entre os seus generais, formando 3 grandes reinos, um governado por Ptolomeu, abrangendo a região do Egito, da Fenícia, da Palestina, outro por Cassandro, que abrange a região da Macedônia e da Grécia, e o outro governado por Seleuco, que abrangia a Pérsia, Mesopotâmia, Síria, Ásia Menor. Inicialmente, após o império de Alexandre o Grande ser retalhado entre esses generais, a terra de Israel ela vai ser reivindicada tanto por Ptolomeu quanto por Seleuco, mas inicialmente o domínio ptolomaico ele prevalece. No final do século III, Seleucidas e Ptolomeus eles iniciam uma nova disputa pela terra de Israel, isso já por volta de 222 a.C., e no meio dessa batalha entre Seleucidas e Ptolomeus, em 198 a.C., a terra de Israel ela passa a ser definitivamente dominada pelo Império Seleucida, nas mãos de Antíoco III, que era nesse momento o rei da Síria, e o império tinha por capital Antioquia.
mas tratava-se de um período no qual Israel estava sob dominação grega, é um momento onde o grego vai ser falado por toda a região. Jerusalém vai se tornar uma polis oficialmente, recebendo um novo nome, que era Antioquia Jerusalemita. E uma característica do período helenístico é exatamente a mistura entre as culturas orientais com a cultura grega. Mas Plínio também poderia estar se referindo ao período no qual Judá era uma província do Império Aquemênida, iniciado ali naquele momento em que Ciro o Grande conquista a Babilônia e anexa diversos territórios, tanto Judá quanto Fenícia, quanto diversos desses outros territórios citados por Plínio, de forma que é difícil, nesse momento, apenas olhando para essa fonte, compreender quando poderia ter se configurado e se convencionado que toda aquela região na qual estava o reino de Judá poderia ter passado a ser considerado parte da Síria junto com outros territórios. Mas vamos prosseguir ainda lendo outros trechos de Plínio, que ainda fazem parte desse título Idumeia, Síria, Palestina e Samaria. Ele segue dizendo o seguinte: os que dividem mais minuciosamente sustentam que a Fenícia está rodeada pela Síria e que a Síria tem uma costa marítima de onde se forma a parte da Idumeia e da Judéia. Depois se encontra a Fenícia e depois a Síria. O mar que está em frente se chama em sua totalidade fenício. O próprio povo dos fenícios tem a grande glória da invenção do alfabeto, da astronomia e das artes navais bélicas. Aqui Plínio parece fazer uma distinção entre povos, entre regiões, caracteriza os fenícios e não trata de forma homogênea os povos da Judéia com os fenícios. Ele cria uma clara separação entre o que ele acredita ser fenício e o resto da Síria. E Plínio prossegue. Depois começam Idumeia e Palestina, a partir de onde aparece o lago Sirbones. Heródoto o situou junto ao Monte Sinai. As cidades são Rinocorura, Ráfia, Gaza, Tendom e o Monte Argares. Ao longo da costa está a região da Samaria, a população livre de Askelon, Azoto e de Jamnia, Jope dos fenícios, Apolônia, a Cesareia fundada pelo rei Herodes e agora declarada colônia pelo imperador Vespasiano com o nome de Flávia I, demarcando a Palestina a 189 mil passos do território da Arábia. Como cada passo romano tinha aproximadamente 80 a 85 centímetros, calcula-se aí algo em torno, algo aproximado de 160 quilômetros de distância entre a demarcação da Palestina e a Arábia. O difícil é entender se ele está precisando a faixa de cidades que ele começa a descrever em Rinocorura, ou se ele está dizendo isso em profundidade para o interior até a Arábia. Como ele vai falar da Judéia separadamente mais adiante, parece que ele está mencionando a Palestina como uma faixa de terra que se estende de Rinocorura até Cesareia. Isso porque logo após esse título Idumeia, Síria, Palestina e Samaria, Plínio inicia um período onde o título é especificamente Judéia, que é esse que a gente vai ler agora. Por cima da Idumeia e abaixo de Samaria se encontra a Judéia. A parte dela que está unida à Síria se chama Galileia. A parte mais próxima à Arábia e ao Egito, Pérea. O resto da Judéia se divide em 10 toparquias, na seguinte ordem: Jericó, Emaús, Lida, Jope, Acrabeta, Gofna, Timna, Belém, Orine, onde esteve Jerusalém, a mais famosa das cidades do Oriente, não apenas da Judéia, e Heródio. Aqui Plínio nomeia a Judéia, nomeia Jerusalém, porém se refere a Orine como uma localidade onde já esteve Jerusalém, a mais famosa das cidades do Oriente, não apenas da Judéia. Então, para ele
é clara a localização de Jerusalém na Judéia. No entanto, como ele está escrevendo após a queda da cidade, ele já a coloca como inexistente nessa passagem. Vale lembrar que a cidade foi saqueada pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, sob o comando de Tito, em resposta à revolta judaica contra o Império. Mas vamos ler um outro trecho de Plínio. Ao ocidente, os essênios evitam as ribeiras do Mar Morto. Abaixo deles estava a população de Engedi, a segunda depois de Jerusalém por sua fertilidade e por suas palmeiras. Agora é mais outro montão de cinzas. Na sequência está amassada uma fortaleza sobre uma rocha, que também não fica muito distante do Mar Morto. E até aqui chega a Judéia. Bem, dentro desse relato de Plínio Velho sobre a Síria, sobre aquilo que ele conhecia como Síria, no ano 77, 78 depois de Cristo, parece muito bem delimitado aquilo que ele conhecia como Fenícia, aquilo que ele conhecia como Palestina, aquilo que ele conhecia como Judéia, mesmo tendo ocorrido a campanha de Vespasiano na Judéia e o cerco de Jerusalém no ano 70. Aqui no detalhe você está vendo uma das cenas esculpidas no arco de Tito, que mostra soldados romanos carregando os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, incluindo a menorá, que é esse candelabro dos 7 braços. Esse arco foi construído pelo imperador Domiciano em 82 d.C., em homenagem ao seu irmão Tito, que foi quem venceu a batalha, quando seu pai Vespasiano ainda era imperador, comemorando a vitória sobre a Judéia e a destruição de Jerusalém no ano 70. E essa é a moeda cunhada por Vespasiano após a conquista da Judéia. Ela foi emitida para celebrar a vitória romana e a destruição do Segundo Templo no ano 70. Como você pode observar, ela tem escrita em um dos lados Iudaea Capta, que significa Judéia conquistada, e também essa outra moeda, Iudaea Devicta, que significa Judéia foi derrotada. Já que nós temos uma moeda emitida pelos rebeldes judeus, escrito em hebraico Jerusalém a Santa. Essa aqui a moeda é um shekel. Lembrando também que Joséfo participou dessas campanhas de revoltas. O nome dele, na verdade, era José ben Matatias, mas ele consegue preservar a sua vida. Ele participou, na verdade, da campanha na Galileia, quando a Galileia estava sendo tomada, em 67. Inclusive, ele profetiza para Vespasiano, que ainda não era imperador, mas ele diz que Vespasiano chegaria ao poder, e com isso ele cai nas graças de Vespasiano, que, de fato, torna-se imperador em 69 e acaba mudando de atuação. Ele deixa a luta armada e passa a fazer a guerra de uma outra forma, com o nome de Flávio Joséfo, escrevendo a história judaica, preservando a memória do seu povo. E já aproveitando essa deixa, vamos agora consultar os registros deixados por Flávio Joséfo, começando pelo seu livro Antiguidades Judaicas, que ele escreveu em um momento posterior à queda de Jerusalém, em um contexto anti-judeu, ou seja, rodeado por aqueles que destruíram a sua terra, contudo, sendo pessoas com quem ele se relacionava e com quem ele partilhava do mesmo idioma e do mesmo conhecimento da época. Vamos ler o que ele diz. Canaã, o quarto filho de Cã, habitou na região chamada agora de Judéia, e nela colocou o seu próprio nome, Canaã. Os filhos de Misraim, que eram 8, possuíram a região que vai de Gaza ao Egito, mas apenas ficou o nome de um deles, Filisteus. Os gregos chamam a essa parte da região de Palestina. Arã originou aos arameus, a quem os gregos chamam de sírios.
Esse trecho já apresenta para mim uma primeira explicação para a origem do termo Palestina. É a forma como os gregos chamam a região dos filisteus. A partir daqui, eu imagino que a gente tenha que ler o livro de Joséfo com isso em mente, pelo menos para entender o que o próprio autor pensava a respeito daquilo que ele estava escrevendo. Vamos a mais um trecho de Flávio Joséfo. Abraão partiu até Gerar, na Palestina, levando consigo a Sara como se fosse a sua irmã, usando a mesma simulação que a vez anterior. Temia a Abimeleque, o rei daquela terra. Aqui, olhando nesse mapa, a gente tem uma localização aproximada da terra de Gerar, aqui bem perto de Gaza, e Abimeleque era o rei filisteu de Gerar nos dias de Abraão, de Sara, de Isaque. Vamos ler agora mais um trecho de Antiguidades Judaicas. Joséfo escreveu: essas antiguidades abarcam as tradições que vão desde o primeiro homem até o 12º ano do Império de Nero, no que se refere ao que ocorreu conosco, judeus, tanto no Egito quanto também na Síria e na Palestina, e as calamidades que sofremos com os assírios e babilônios, assim como as humilhações às quais nos submeteram os persas, macedônios e os romanos. Ele escreve isso já no final do seu livro. E esse aqui é um trecho que eu já vi sendo utilizado para justificar que até mesmo Joséfo utilizava o termo sem qualquer constrangimento. Chamava a Judéia de Palestina. No entanto, eu faria duas observações. No próprio livro, ele explica que esse nome, Palestina, é um termo utilizado pelos gregos em relação à região dos filisteus. Uma outra questão seria a etimologia da palavra judeu. Esse termo, ele remonta ao hebraico, não sei exatamente a pronúncia, mas acredito que Yehudi, que deriva de Yehudá, ou seja, da tribo de Judá. Judá que foi um dos filhos de Jacó, e não vamos nos esquecer que quando falamos em Judá, ou na Judéia do período de Jesus, estamos falando dos descendentes do antigo reino de Judá. Isso porque em 722 a.C., o Império Assírio invadiu o reino norte de Israel, tomou as 10 tribos, as pessoas que viviam no meio das 10 tribos do norte e trocou as populações dos israelitas, levando para outras regiões, permitindo a miscigenação. Nisso há toda uma perda cultural e perda das raízes israelitas dessas 10 tribos, que já vinham sendo perdidas desde a separação entre o Reino Norte e o Reino Sul, após a morte de Salomão, e que com o cativeiro assírio vão ficar ainda mais prejudicadas. Isso porque os assírios tinham uma forma de reprimir qualquer rebelião, promovendo toda essa miscigenação entre as culturas, entre os povos, e dessa forma inibindo qualquer tentativa de retaliação por parte dos seus povos dominados. Aqui na imagem temos províncias e reinos vassalos ao Império Neo-Assírio em seu auge no século 7 a.C. Podemos observar aqui Judá, em verde claro, que não caiu sobre o Império Assírio, mas vai cair no Império Neobabilônico. Aqui nesse mapa em azul nós vemos o mapa do Império Neobabilônico em sua maior extensão territorial. Mas apesar do infortúnio no cativeiro babilônico, os judaítas eles tiveram condições de manter a sua identidade e a sua cultura, porque na Babilônia os grupos populacionais conseguiam se manter unidos, não ocorrendo tantas miscigenações e tantas dispersões culturais como aconteceu com o Reino do Norte. Nesse sentido, quando nós lemos os termos Judéia, que Joséfo utiliza em muitos trechos do seu livro, ou Palestina, me parece que exige algum exercício hermenêutico que demande os conceitos de judaísmo e de Palestina daquela época para um judeu que acabou de ver o seu território sendo destruído e que compreende que os outros povos denominam aquela região onde ele nasceu como Palestina, mas que ao mesmo tempo ele diz: aqui estão abarcadas as tradições que vão desde o primeiro homem, e aí ele não diz o termo judeu,
até o 12º ano de Nero, no que se refere ao que aconteceu conosco, judeus. E nós entendemos os judeus hoje como um grupo religioso, mas nesse momento eu não teria instrumentos para avaliar se o judaísmo, enquanto religião judaica, ele já era definido nesse conceito, o qual nós entendemos hoje. Do mesmo modo, Palestina. Assim como ele chama o rei da Palestina de Abimeleque, que era um rei filisteu, ele também está dizendo, olha, o que nós passamos na Palestina e na Síria, e com os assírios, e com os babilônios, e com os persas, e com os macedônios, e com os romanos, mas há uma nítida distinção. De algum modo, ele está narrando a história de um povo que viveu em um determinado território e que, no momento em que ele está escrevendo esse território, ele já não está mais na posse dos seus conterrâneos. Então, isso torna a leitura talvez um pouco menos simples do que nós gostaríamos, mas eu não teria instrumentos para avaliar isso nesse momento. Vamos seguir com outros autores que normalmente são mais até respeitados por não serem judaítas. Dessa forma, vamos examinar agora 2 trechos de uma obra de Tácito, historiador romano, nascido em 56 d.C. Ele escreveu também uma obra chamada Histórias. Nas duas, ele vai abarcar um período que vai desde o ano 14 até o ano 70 d.C. Aqui ele diz: os itureus e os judeus, mortos os seus reis Someus e Agripa, foram agregados à província da Síria. E no livro 12 ele diz: morto Antíoco, rei dos Comagenos, e Filópator dos Cilícios, houve distúrbios em seus povos, por uma grande parte desejar o poder de Roma, enquanto os demais o de um rei. Por outro lado, as províncias da Síria e da Judéia, oprimidas pelos tributos, suplicavam uma diminuição dos impostos. Embora Tácito estivesse escrevendo seus anais por volta de 108, 114 d.C., ele não chegou a mencionar a Palestina, ou pelo menos não se referiu à Judéia como uma região da Palestina. Aqui, quando Tácito está se referindo a Agripa, ele seria o Agripa I, neto de Herodes o Grande, que reinou de 41 a 44, e que conseguiu governar sobre todo o antigo reino herodiano, ou seja, a Judéia, a Samaria, a Idumeia, a Galiléia, enfim. Portanto, a Judéia teria se tornado uma província da Síria em 44 d.C., quando Agripa I morreu. E depois, mais uma vez, ele vai falar em províncias da Síria e da Judéia, se reportando ao Antíoco de Comagena, que terminou seu reinado ali por volta de 17 d.C., e nesse momento Tibério torna Comagena parte também de uma província da Síria, assim como tornaria-se a Judéia parte da Síria em 44. Mas nesse momento aqui da morte de Antíoco, ele se refere a 2 províncias distintas, uma da Síria e outra da Judéia. E passando agora para um trecho do livro 15, Tácito escreveu: Nero os fez passar por culpados e os submeteu aos mais sofisticados sofrimentos, aos chamados cristãos. Cristo, de onde o nome teve origem, foi condenado à pena de morte pelo procurador Pôncio Pilatos, sob o reinado de Tibério. De novo, irrompia não apenas na Judéia, berço de tal calamidade, mas também na cidade, onde todas as atrocidades e sem-vergonhices do mundo se tornam populares. Aqui o historiador Tácito coloca a Judéia como berço daquilo que ele considerava uma calamidade, que era o cristianismo, mencionando inclusive o procurador Pôncio Pilatos, que foi procurador da Judéia entre 26 e 36 d.C., no período em que a Judéia tinha se tornado uma província procuratorial, o que ocorreu depois da morte de Augusto. Eu fiz alguns cortes nesse trecho, ele não está inteiro, porque ficaria muita coisa para ser lida, e porque o que me interessa nesse relato é o fato dele colocar a Judéia como berço do cristianismo, dele não mencionar aqui que o cristianismo nasceu na Palestina. Pelo menos ele também não tem nenhuma tradução do que ele considerava a Judéia, ou se ele considerava a Judéia parte da Palestina, ele não relata. Outro, sim,
há quem considere um anacronismo Tácito utilizar o termo cristãos para o período do imperador Nero, ou seja, ali por volta de 64 depois de Cristo, porque ele estaria utilizando um termo até então muito desconhecido. No entanto, no livro bíblico de Atos dos Apóstolos, datado em mais ou menos 63 depois de Cristo, já considera o uso do nome cristãos. Ainda assim, Tácito poderia estar fazendo uma transmissão do seu pensamento em 106, 114, 116 depois de Cristo, quando o nome já era mais conhecido, e noticiando como se fosse algo do período de Nero. Quanto à forma como ele se refere aos cristãos, ele demonstra bastante aversão no trecho completo, mas aqui para esse estudo fica irrelevante, não é o que nós estamos procurando, se o cristianismo era bem visto ou não era bem visto. Na imagem nós temos um artefato arqueológico datado do século I depois de Cristo, no qual a gente consegue ler essa inscrição em latim, que foi encontrada em Cesareia, provavelmente significava uma dedicatória a Tibério, feita por Pôncio Pilatos, e nela há uma indicação de que ele era um prefeito da Judéia. E nesse caso se difere de Tácito, que o chamava de procurador da Judéia. Mas o fato é que em nenhum momento há uma relação dele como seja prefeito, seja como procurador, seja como qualquer tipo de autoridade palestina na época da morte de Jesus. Prossigamos. Vamos ler um último trecho de Tácito, agora do livro dele Histórias, onde ele registrou: na fronteira da Judéia e Síria fica uma colina chamada Carmelo. Um deus de mesmo nome é adorado ali, de acordo com um antigo ritual. Não há imagem ou templo, apenas um altar onde eles reverentemente adoram. Tendo chegado a uma decisão definitiva, eles partiram: Muciano para Antioquia, Vespasiano para Cesareia, a primeira e a capital da Síria, a última da Judéia. Havia mais citações de Tácito à Judéia, no entanto eu selecionei brevemente apenas para nós fecharmos uma última fonte com esse historiador. Eu não vou tentar problematizar o que seja, que Deus era esse adorado ali no Monte Carmelo. O objetivo da pesquisa é que a gente consiga investigar nas fontes do passado como se nomeava, como era conhecido o local de nascimento de Jesus, agora que tem sido recorrente ouvir que ele era palestino, talvez porque Belém atualmente não fique em Israel, fique na Palestina, já que desde 1995 ela está sob o controle militar e civil da autoridade palestina. E de forma também anacrônica, assim como Tácito pode ter utilizado o termo cristãos de forma anacrônica, talvez se utilize hoje o termo Palestina com certo anacronismo, olhando para o presente, olhando para o que se enxerga de Palestina no presente, olhando para o que se entende de Israel no presente, olhando para o conflito israelo-palestino e tomando uma certa posição de lado. Mas o que algumas fontes trazem reiteradamente é o termo Judéia. E quando se referem à Palestina, normalmente a colocam ao lado de outras regiões dentro de algo maior que seria a Síria. Nunca colocam a Judéia dentro da Palestina, de forma que vamos continuar pesquisando, pois também conseguimos encontrar o termo Palestina sendo utilizado para nomear o território em obras de outros autores, como é o caso de Heródoto em seu livro História, que ele escreveu no século V a.C., ele que era historiador, geógrafo, e aqui nesse trecho ele escreveu: os fenícios e os sírios da Palestina declaram ter aprendido a circuncisão com os egípcios, mas os sírios, que habitam as margens do Termodonte, do Partênio e os Macrões, seus vizinhos, confessam que adquiriram esse costume há pouco tempo com os colquidianos. São esses, pois, os únicos povos que praticam a circuncisão e parece que nisso não fazem mais do que imitar os egípcios. Flávio Josefo, inclusive, comenta esse trecho de Heródoto e diz que ele está se referindo aos judeus, por dizer que são os únicos povos que praticam a circuncisão na região da Palestina ali
incluindo fenícios e o que ele chama de sírio da Palestina, e parece ter sido o primeiro autor a utilizar o termo sírio da Palestina muito antes de Adriano colocar esse nome na região da Judéia, né? Trocar o nome de Judéia para Síria-Palestina. Termodonte e Partênio, não sei se também Macrões, são rios da região da Anatólia que desaguam na região do Mar Negro. Então, Heródoto está se referindo aos sírios que habitam ali naquela região da Anatólia, que seriam os vizinhos dos fenícios e dos sírios da Palestina. Então, aparentemente, como outros autores, ele tem um conceito amplo daquilo que é a Síria, daquilo que são os sírios, abrangendo uma região muito ampla e que talvez tenha uma correspondência com o território dominado pelo Império Aquemênida, até pelo momento em que ele está escrevendo, século V, uma vez que o Império Aquemênida, também conhecido como Império Persa, foi fundado ali por Ciro, por volta de 550, ou seja, século VI a.C., e dura até Dario III, com a conquista de Alexandre o Grande, em 330 a.C., ou seja, no século IV. Então, nesse mundo conhecido por Heródoto, é um mundo onde a Síria é uma região enorme, governada pelo Império Persa. Mas vamos ler um outro trecho de Heródoto, onde ele escreveu: a outra península começa no país dos persas e estende-se até o mar da Eritreia. Compreende a Pérsia, a Síria e a Arábia, e termina, segundo se diz, no Golfo Arábico, onde Dario fez chegar um canal partindo do Nilo. Da Pérsia à Fenícia encontram-se grandes vastidões de terra. Da Fenícia em diante, a península estende-se ao longo do referido mar, pela Síria da Palestina e Egito, onde termina. Também, em seu livro Contra Apion, Joséfo explica que a noção grega daquilo que era o território da Judéia, ou onde habitavam os judeus, era uma noção esparsa, exatamente pelos judeus não viverem próximo ao mar. E aqui Heródoto se refere bem à região do mar, né, à extensão próxima ao mar, o que corrobora um pouco para a defesa de Joséfo, que ele até, no seu livro, ele diz que se para Israel ter existido um dia precisaria ter sido descrito, pormenorizado pelos gregos, então também todos os povos que não estão nos livros e escritos judaicos também não deveriam ser considerados existentes. Ainda assim, é uma primeira menção ao termo Síria-Palestina, não há como se negar, muito embora ele precisa ser avaliado para o período no qual Heródoto escreve. O mundo que Heródoto conhece não era o mundo do nascimento de Jesus, e o trecho de Heródoto não seria suficiente para, diante de outras fontes, se afirmar que Jesus era um palestino. Mas vamos ler um outro trecho de Heródoto. O número de triremes que compunham a frota persa subia a 1207, fornecidas por várias nações que tomavam parte na expedição. Os fenícios e os sírios da Palestina forneceram 300. Os fenícios, segundo eles próprios afirmam, habitavam outrora as margens do mar da Eritreia, mas, passando para as costas da Síria, ali se estabeleceram. Essa parte da Síria, com toda a região que se estende até as fronteiras do Egito, chama-se Palestina. Aqui nesse trecho, novamente Heródoto dá uma informação um pouco imprecisa, porque ele menciona as costas da Síria e descreve que essa parte das costas da Síria até a região que se estende para o Egito chama-se Palestina. Mas, de toda forma, Heródoto demonstra conhecer a região como Palestina e que ela fazia parte de um certo número de nações que participaram na expedição persa, fornecendo navios. Mas agora, voltando para o período no qual Jesus nasceu, vamos ler sobre aquilo que escreveu um autor contemporâneo dele, um judeu de Alexandria, no Egito,
que nasceu por volta do ano 10º a.C. e morreu por volta de 50 depois de Cristo, chamado Filon, que era um filósofo e teólogo judeu, helenista, que deixou muitas obras. E eu gostaria de começar com esse trecho do seu livro Todo Homem Bom é Livre, porque foi um texto utilizado pelo historiador que eu assisti para dizer que um judeu daquela época já chamava a região de Palestina. Então vamos ao texto. Além disso, a Palestina e a Síria também não são estéreis de sabedoria e virtude exemplares, países que nenhuma pequena porção daquela nação mais populosa dos judeus habita. Há uma porção dessas pessoas chamadas essênios, em um número algo mais do que 4.000, na minha opinião, que derivam seu nome de sua piedade. Ele usa esse além disso porque estava completando um raciocínio em relação a diferentes povos em que se poderia ser possível encontrar homens livres, homens virtuosos, aquilo que Filon considerava a liberdade, né, que era a virtude, a sabedoria. E aí ele comenta que a Palestina e a Síria também não são estéreis de sabedoria, não é só a Grécia que tem sabedoria, mas os países bárbaros também, né, e bárbaro para o grego era todo aquele que não utilizasse o idioma da Hélade, né, porque os gregos não se consideravam gregos, eles foram assim denominados pelos romanos. O significado de bárbaro, ou seja, barbarofonoi, era próximo a algo aqueles que dizem bar, ou seja, aqueles que eles não compreendem a fala. E nesse texto ele dialoga com o pensamento estoico e tenta utilizar tudo aquilo que ele aprendeu dentro da sua formação intelectual, muito mais grega do que hebraica. Mas vamos ler ainda outros textos onde ele utiliza o termo Palestina para a gente tentar captar o que era a Palestina segundo o Filon de Alexandria. Aqui em Sobre a Vida de Moisés ele escreveu: ele então, tendo concebido uma grande admiração e amor pela legislação de Moisés, concebeu a ideia de traduzir nossas leis para a língua grega e imediatamente enviou embaixadores ao sumo sacerdote e rei da Judéia. O texto segue, mas eu cortei para caber um outro trecho ainda do mesmo livro. Quando então ele recebeu a autoridade suprema, sendo o próprio Deus o regulador e aprovador de todas as suas ações, ele conduziu seu povo como uma colônia para a Fenícia e para a Síria, Ocas, Coele-Síria e Palestina, que era naquela época chamada de Terra dos Cananeus. Aqui é um texto onde ele irá retratar a vida de Moisés como um excelente líder, como um corajoso, enfim. Então, eu escolhi 2 momentos do mesmo texto em que ele utiliza tanto Judéia quanto Palestina. Nesse primeiro momento da leitura, quando ele faz essa alusão a um homem que, por ter grande admiração após conhecer a legislação de Moisés, solicita para que a lei de Moisés seja traduzida para o grego, ele está se referindo a um líder de Alexandria que era Ptolomeu. Portanto, segundo Filon, Ptolomeu teria enviado embaixadores até a Judéia para solicitar uma tradução das escrituras judaicas para o grego, porque ele queria conhecer mais sobre Moisés. E aí, mais à frente, ele menciona que Moisés teria conduzido o povo para a Palestina, que, na época de Moisés, se chamava Terra dos Cananeus. Já em sua obra sobre Abraão, Filon escreveu: o país dos sodomitas era um distrito da terra de Canaã que os sírios mais tarde chamaram de Palestina, um país cheio de iniquidades inumeráveis. E aí, nesse momento, ele fala muito sobre o povo da Palestina e tece inúmeras críticas, enfim. Aí mais um breve olhar sobre uma forma com a qual Filon pensava e escrevia sobre a Palestina. E nessa obra sobre a embaixada a Gaio, ele descreve uma missão que ele liderou em 40 depois de Cristo, na época do imperador Calígula,
a quem ele está chamando de Caius, ou Gaius, em latim, com o objetivo de questionar e protestar a forma como toda a concepção judaica e as práticas judaicas estavam sendo profanadas ou, de alguma forma, insultadas, enfim. Então, reflete reclamações de Fílon direcionadas a Calígula sobre as relações entre judeus e romanos nessa época. Passemos à leitura. Mas ele nunca os removeu de Roma, nem nunca os privou de seus direitos como cidadãos romanos, porque tinha consideração pela Judéia. Portanto, todas as pessoas em todos os países, mesmo que não fossem naturalmente bem inclinados para a nação judaica, tomavam muito cuidado para não violar ou atacar nenhum dos costumes ou leis judaicas. E no reinado de Tibério, as coisas continuaram da mesma maneira. Aqui o texto está cortado, mas basicamente Fílon argumenta que nem na época de Augusto ele removia os cidadãos judeus de Roma, ou implicava com as suas sinagogas, ou exigia algum tipo de adoração à sua pessoa, e que ele se relacionava muito bem com os judeus, mesmo sabendo que eles não lhe prestavam culto, e que no tempo de Tibério teria ocorrido também da mesma forma, sem grandes prejuízos para a relação entre romanos e judeus. Havia um certo respeito mútuo entre as duas culturas. Em outro trecho da mesma obra, ele expressou: "E a carta referente à estátua? Pois ele ordena a Petrônio, governador de toda a Síria, a quem ele escreveu a carta, que liderasse metade do exército que estava no Eufrates, para proteger contra qualquer passagem daquele rio, para a Judéia como uma escolta para a estátua, O que dizes, ó mestre? Estás fazendo guerra contra nós, porque antecipas que não suportaremos tal indignidade, mas que lutaremos em nome de nossas leis e morreremos em defesa dos nossos costumes nacionais?" E ainda em diferentes momentos ele utilizou a palavra Judéia para se referir àquilo que ele está dizendo ser o seu lar nacional e o lar nacional do povo judeu. E não apenas neste livro, como em outros também. É mais recorrente o uso da palavra Judéia do que da palavra Palestina, quando ele está se referindo a uma espécie de nacionalidade judaica ou aquilo que ele considerava a terra prometida dos judeus. Eu nem teria como colocar todos os trechos em que ele usa a palavra Judéia. E eu gostaria de ler agora alguns trechos de Suetônio, em sua obra Os 12 Césares, que ele escreveu em 121 depois de Cristo, na época do reinado de Adriano. Contando a história de Otaviano, ele escreveu: "Augusto demonstrou grande respeito por todos os ritos estrangeiros antigos e há muito estabelecidos, mas desprezou o resto. Por outro lado, durante sua jornada pelo Egito, ele não saiu de seu caminho, mesmo que ligeiramente, para honrar Apis. E ele elogiou seu neto Gaius por não oferecer orações em Jerusalém quando estava viajando perto da Judéia." Aqui acredito que não necessite grandes comentários. Ele está dizendo que Otaviano, apesar de respeitar todos os ritos estrangeiros, isso não significava que ele aderisse à adoração a Apis ou à adoração ao Deus judaico. Ele respeitava as outras culturas, mas ele não se curvava a elas, ele não perdia a sua devoção pessoal aos seus deuses de origem. E para nos relatar a viagem do neto de Otaviano, ele utiliza o termo Judéia para a região onde ficava Jerusalém. Já narrando sobre o período de Vespasiano, ele escreveu: 2 legiões com 8 divisões de cavalaria e 10 subdivisões excedentes foram então enviadas para se juntar às forças já na Judéia, e Vespasiano levou seu filho mais velho Tito para servir em seu estado maior. Assim que chegaram à Judéia, ele impressionou as províncias vizinhas com seu rápido endurecimento da disciplina e sua conduta audaciosa em batalha após batalha. Também, sem muitas necessidades de explicações, está narrando um momento no qual Vespasiano e Tito estão ocupados
com a conquista da Judéia e menciona a Judéia 2 vezes nesse pequeno trecho. E vamos ler mais um trecho de Suetônio que eu separei. Quando seu questorado em Roma terminou, ele foi comandar uma das legiões de seu pai na Judéia, e lá capturou as potentes cidades de Taricaia e Gamala. Daquele ponto em diante, ele se tornou colega de seu pai, quase seu guardião, compartilhando o triunfo da Judéia, a censura, o exercício do poder tribunício e 7 consulados. Eu não encontrei, na obra de Suetônio, o uso do termo Palestina, de forma que eu considero difícil compreender como era aleatório a escolha de uma palavra que designasse o local onde estava a cidade de Jerusalém, onde estava o templo. Como Suetônio escreveu antes da última guerra dentro da Judéia entre romanos e judeus, eu vou ler trechos de uma última obra de um autor que escreveu sobre a trajetória de Adriano, que foi Dion Cássio. Vamos ler o que ele escreveu sobre a vida de Adriano no seu livro História Romana. Em Jerusalém, ele fundou uma cidade no lugar daquela que havia sido arrasada, chamando-a de Aélia Capitolina. E no local do templo do deus, ele ergueu um novo templo para Júpiter. Isso provocou uma guerra nada desprezível nem de curta duração, pois os judeus consideravam intolerável que raças estrangeiras fossem estabelecidas em sua cidade e ritos religiosos estrangeiros fossem implantados lá. E ele continua: a princípio, os romanos não os levaram em conta. Logo, porém, toda a Judéia foi agitada e os judeus em todos os lugares estavam mostrando sinais de perturbação. Então, de fato, Adriano enviou contra eles os seus melhores generais. O primeiro deles foi Júlio Severo. Assim, quase toda a Judéia foi desolada, um resultado do qual o povo havia sido avisado antes da guerra, pois o túmulo de Salomão, que os judeus consideram um objeto de veneração, caiu em pedaços e desabou. E continua ainda mais um pouquinho, mas a atenção na palavra Judéia aqui utilizada é que importa. Dio Cássio escreveu essa obra em cerca de 230 depois de Cristo, ele que nasceu em 155 depois de Cristo, foi um senador romano, historiador. Em outros momentos da sua obra ele utiliza a palavra Palestina, mas quando ele se concentra especificamente na vida de Adriano e na forma com a qual ele utilizou os seus exércitos contra a Judéia, ele preferiu o termo Judéia. Vamos ler o que ele escreveu então no seu livro 37, que abarca a carreira de Pompeu e o momento da sua anexação da Síria e da Fenícia. Daí ele procedeu contra a Síria Palestina porque seus habitantes tinham devastado a Fenícia. Seus governantes eram 2 irmãos, Hircano e Aristóbulo, que estavam brigando entre si, como aconteceu, e estavam criando facções nas cidades por conta do sacerdócio, pois assim eles chamavam seu reino, de seu Deus, quem quer que ele seja. Depois disso, ele superou mais facilmente o resto, mas teve problemas em sitiar Jerusalém. E ele ainda continua. Este foi o curso dos eventos naquela época na Palestina, pois este é o nome que foi dado desde os tempos antigos a todo o país que se estende da Fenícia ao Egito ao longo do mar interior. Eles também têm outro nome que adquiriram. O país foi chamado de Judéia e o seu próprio povo, judeus. Dessa forma, o nome Judéia surgiu após a região já ter sido conhecida como Palestina, mas Dio Cássio não sabe precisar em que momento a mudança ocorreu. Sendo um autor estrangeiro, assim como outros que nós analisamos, não há como saber se essa era a terminologia utilizada pelos estrangeiros da época nos relatos bíblicos, ou seja, nos relatos de pessoas mais íntimas com a história do povo judeu. Aquele território era conhecido como o antigo reino de Judá e a região como Judéia. A partir desse estudo, eu não encontrei nenhuma evidência que refute o texto de Mateus. No entanto, assim que for possível, mediante outras consultas, a outras leituras, a outras análises, quem sabe eu faça um segundo vídeo, uma segunda parte, com os pormenores que ajudem a gente a compreender definitivamente se Jesus era ou não palestino. Até aqui, com essas fontes, eu fico com o texto bíblico e fico com as fontes que tenham confirmado aquilo que está nas Sagradas Escrituras. No final do vídeo, seguem todas as referências utilizadas
para o estudo desse vídeo. Até logo!